Fala pessoal, tudo bem? Regressando aqui aos estúdios da Voz Trabalhadora. Tô com um fundo aqui, ó, pessoal, de Câmara dos Deputados, porque tá agitado o negócio lá nos corredores da Câmara dos Deputados. Vou começar já, pessoal, faiscando aqui na tela, ó, o Cacai. Cacai deu um show ontem na no debate sobre os 10 anos da Lava Jato, né? Com a presença do Cacai, do Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro não teve coragem de ir para o debate, né, pessoal? Não teve coragem. E tem medo, né? O Marreco não tem. Ele sabe das suas limitações e não apareceu para o debate, né? Foi um debate interessante, com algumas falas lamentáveis. Eliana Calmon, Deltan Dallagnol e outros aí que nem merecem ser mencionados, né? E eu quero destacar aqui, pessoal, deste evento, a gente transmitiu ao vivo aqui no canal. Para quem quiser assistir todo o evento, ele está arquivado aqui no canal, só procurar ali 10 anos da Lava Jato, né? A capa tem o Cacá e o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, embora o Sérgio Moro não tenha comparecido, né? Mas vamos ver aqui o que o Cacá chamou os lavajatistas de criminosos, de covardes, Olha, não deixou pedra sobre pedra o Antônio Carlos Cacai. Vamos conferir aqui. Muito importante um debate como esse, especialmente porque certamente virão várias visões. Eu, como advogado criminal, que advoguei desde o primeiro dia da Lava Jato, quando ocorreu aqui a busca e apreensão no posto, que se veio dar o nome à operação, eu fui advogado ali. E quando estava advogando para Alberto Seff, em setembro de 2014, eu entrei com habeas corpus e os procuradores da Força Tarefa exigiram do Alberto Seff, que estava preso, que desistisse do habeas corpus. Eu achei aquilo tão escandaloso, meu querido Beto, que eu imediatamente vi que eu precisava estudar essa operação. Então, essa operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em alguns detalhes. Claro que houve corrupção, é importante que faça o enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime? É bom destacar, né, pessoal? Prestem bem atenção que isso que o Cacalo está falando, né? Ele fala que desde o começo da Lava Jato, durante 8 anos, ele falou isso, que ele vai falar, vai sustentar durante a sua fala, né? Mas é muito interessante que agora todas as falas do Cacalo, prestem bem atenção, que ele vai dizer, não sou eu que estou dizendo, foi o Gilmar Mendes, não sou eu que estou dizendo, foi o Toffoli, Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, não sou eu que estou dizendo, foi o Augusto Aras, PGR, não sou eu que estou dizendo, foi tal, sabe? Os anos expuseram a verdade, né, pessoal? A Lava Jato ficou nua, diante de todos os fatos, né? E é incrível a cara de pau, né, dos lavajatistas, das viúvas da Lava Jato. A ministra Eliana Calmon, que eu falei aqui, que teve uma fala lamentável, ela chegou a dizer que o Sérgio Moro nunca foi declarado suspeito. Assim, é bolsonarismo judicial, bolsonarismo jurídico. Por favor, Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal disse que o Sérgio Moro era um juiz parcial. E estão aí todos os diálogos da Operação Spoofing, né? Do hacker Delgatti, que não deixaram pedra sobre pedra. A Lava Jato deveria ter sido enterrada e nunca mais ser retirada de 7 palmos abaixo da terra, né? Mas a gente já viu aí, né? No julgamento ali da Gabriela Hart, o senhor Barroso, atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tentando maquiar aí
E a Lava Jato não está morta, hein, pessoal? Todo cuidado é pouco. Coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideus. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto que está lá, triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa, no poema Em Linha Reto, que fale, arre, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados, isso hoje não tem dúvida disso, está comprovado. Ele disse que terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui em frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal, anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que são, às vezes, nem são estudantes de direito, nem são advogados, por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Porque ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, numa definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois, ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente, a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que viram aqui para fazer esse enfrentamento. O meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que, para mim, é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia. Muito bom falar das viúvas da Lava Jato, né? Já que o Cacai não falou, 4 milhões de empregos, né, pessoal? 4 milhões de empregos foram perdidos com as empresas que a Lava Jato quebrou. A nossa indústria naval, as nossas empreiteiras, as construtoras e mais, né, pessoal? Mais que o Cacai falou ali, como é que um processo de um sítio no estado de São Paulo é julgado em Curitiba, do triplex no Guarujá, julgado em Curitiba, flagrantemente ilegal e ofendendo as regras de competência estabelecidas no Código de Processo Civil e as garantias individuais estabelecidas na Constituição Federal. O que é de se lamentar, pessoal, é o fato de tudo ter acontecido, impeachment da Dilma, prisão do Lula, eleição de Bolsonaro, para só depois disso tudo, quando o STF se deu conta que participou de todas essas mazelas da história do Brasil, só aí, quando a situação realmente ficou totalmente insustentável, que o ministro Fachin acolheu a exceção de incompetência desses processos, e ali começou a ruir o castelinho do Sérgio Moro, até ele ser declarado juiz parcial naquele histórico julgamento do STF. Um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas na Operação Lava Jato. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro no Instituto. Porque o subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome do combate à corrupção. Imagine o que é você levar o cidadão para a prisão, sendo muitas vezes inocente,
E vou relatar um caso aqui que me dói relatar. Eu fui advogado do Raul Smith, um brasileiro português em Lisboa. Ganhamos a extradição. E aí, estranhamente, logo em seguida, houve uma busca e apreensão na casa da filha dele, que era cineasta, que não tinha nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação com o que o pai fazia. Depois ficamos sabendo dos diálogos, onde diziam: vamos prender a filha que ele volta para o Brasil. Criminosos, covardes, ir para cima de uma menina inocente que não tinha nenhuma relação com o que estava sendo investigado. Essa é, para mim, uma definição exata. Sabe o que é prender uma pessoa inocente para conseguir delação? É crime, é tortura, me é couto. Pessoal, hoje eu assisti o segundo encontro do Grupo Lawfare Nunca Mais, e não foi um, nem dois casos de relatos nesse sentido de familiares de políticos e de figuras da política brasileira presos para coagir delações extorquidas a fórceps com base na coação de familiares que eram presos, que não tinham nem nada a ver, familiares que não tinham nada a ver com qualquer circunstância política, eram presos por esses canalhas, criminosos, como disse o Cacai bem disse aí. Então, assim, além deste caso relatado, do qual o Cacai era advogado, era contratado por essa família, vários outros casos. O próprio Pisolato, célebre, né? A esposa do Pisolato terminou sendo condenada porque o Pisolato consegue um indulto da justiça italiana que impede a Lava Jato de prosseguir com a perseguição criminal, e eles continuaram mesmo com o indulto. E aí, quando eles viram que não teriam condições de continuar perseguindo o Pisolato, eles começaram a perseguir a esposa do Pisolato. Então, isso que o Cacai está trazendo aqui é muito importante e nefasto na história do judiciário brasileiro. No poema Versos do Prisioneiro, a sentença fala: você tem que aprender a respeitar a vida humana, diz o juiz. Parecia justo, mas o juiz não sabia que, para muitos, a vida não é humana. O prisioneiro retorquiu: há muito me demiti de ser pessoa, e proferiu por fim: um dia a nossa vida será, enfim, viva e nossa. É isso. Vocês não podem ter noção, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, do que significa uma prisão injusta, uma prisão do que se faz numa pessoa pelo fato de ser um inimigo político. A Lava Jato nada mais foi do que um projeto político de poder, coordenado por um juiz que eu já conhecia, porque já tínhamos ganhado uma outra operação gravíssima dele, coordenado por um juiz que coordenava procuradores da República, que instrumentalizaram o Poder Judiciário, instrumentalizaram o Ministério Público, com o apoio da grande mídia. E eu falava lá no início, deputada, falava assim: temos que investigar, porque certamente tem interesse econômico e financeiro, que estão quebrando as empresas. Combata-se a corrupção é feita por diretores, por presidente, por funcionários. Eles quebraram as empresas. E aí, depois, o que se descobriu? Isso é um ponto fundamental, meu querido Beto Richa. Isso é um ponto fundamental. O que se descobriu é que existia, sim, um conluio com autoridades americanas, inclusive naquela feitura daquela fundação privada, onde 2,5 bilhões seriam aproveitados. É quase um fundo partidário que esses procuradores indigentes intelectuais, sem escrúpulo nenhum, queriam fazer para fazer política. Quem diz isso não sou eu. Eu disse durante 8 anos, Brasil afora. Mas quem diz isso é o relatório do Conselho Nacional de Justiça. Olha só, o que eu queria mais trazer para... Relatório do Conselho Nacional de Justiça do corregedor Luiz Felipe Salomão, que, como eu falei aqui, o ministro Barroso do STF combateu naquele julgamento, tentou menosprezar o trabalho, longo trabalho do Luiz Felipe Salomão, para proteger a Lava Jato. Então, olho com o ministro Luiz Roberto Barroso. Olhos bem abertos.
E mais, quando o Cacalo fala da indigência intelectual desses procuradores da República lavajatistas, ele tem toda a razão. São agentes públicos medíocres. Medíocres. E as peças processuais deixam isso evidente. Quem não lembra do PowerPoint do Deltan Dallagnol, da denúncia com base em convicção e não em provas? Isso é de indigência intelectual e jurídica. E mais. Falta caráter para essa gente também. Os diálogos da Operação Spoofing mostram que falta caráter para essa gente. Quem não lembra dos diálogos dessa gente, desses lavajatistas, quando da morte da Marisa, né, esposa do presidente Lula? Quem não lembra? E outros tantos diálogos, eles falando da Carmen Lúcia. Quem não lembra? Então, também falta caráter, ética e moral para essa turma lavajatista. Reflexão aqui dos meus queridos amigos. O mais importante, Lígia, é a gente ter a certeza que a Lava Jato não acabou. Opa. A Lava Jato está agora num processo diferente, de necessária investigação dos crimes cometidos por esse juiz, por alguns outros juízes e pelos procuradores que faziam parte da força-tarefa. O Brasil tem que se levar a sério. Na época da ditadura, nós não enfrentamos a ditadura como deveria ser enfrentada, não fizemos a responsabilização criminal daqueles torturadores e assassinos. Isso deu em quê? Deu num fascista que tentou o golpe, quase foi expulso do exército, que depois virou presidente da República e que no dia que ele foi votar contra Dilma, ele exaltou o brilhante Ustra, que é um torturador, tinha que ser caçado. O Brasil tem que se levar a sério. Tinha que ter saído algemado daquela sessão do Congresso. E tá aí, Cacai tem toda razão. Lava Jato foi o ovo da serpente do bolsonarismo e do fascismo à brasileira, que até hoje a gente está lutando contra esse filhote da Lava Jato aí. Não é possível que nesse momento, sabendo o que estamos sabendo parte, agora é hora de fazer a investigação. Quem diz não sou eu. Quem diz é o Conselho Nacional de Justiça, que fala expressamente, num belíssimo trabalho do ministro Luiz Salomão, com muita independência técnica e coragem, ele faz um trabalho no relatório onde ele diz que esse grupo da Lava Jato, e ele nomina Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Gabriela Hart e outros procuradores, se uniram a empresas e americanas para poder fazer ilegalidades. E ele diz corrupção, peculato, prevaricação. Está escrito no relatório. Sabe, eu sou advogado criminal. A obrigação agora que se tem é pegar esse relatório e fazer desse relatório uma notícia crimes, para que a Procuradoria da República, ocupada por um cidadão íntegro e competente, possa determinar uma investigação séria e a fundo, porque o Conselho Nacional de Justiça disse que o doutor Moro, o doutor Deltan e mais alguns procuradores cometeram crime de prevaricação e de corrupção. Não sou eu que estou dizendo mais, eu corri o Brasil inteiro dizendo isso durante muitos anos. Essa é uma questão que eu digo que a Lava Jato não acabou, porque, para mim, é necessário fazer essa investigação. É muito difícil você fazer a Constituição da República. Importantíssimo isso aqui, né, pessoal? Um trabalho de fôlego do Luiz Felipe Salomão, né? Detalhado, com várias folhas, embasado, sabe? Com uma cadeia de fatos detalhadas, indicando, tipificando as condutas destes agentes públicos e os crimes cometidos, portanto, né? Isso que o Cacalo fala é importantíssimo. Isso tem que ser alvo de denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República quando houver o fórum privilegiado,
ou do Ministério Público Federal em outras instâncias. A gente não pode ter corporativismo nessa questão aqui. E a fundo, porque o Conselho Nacional de Justiça disse que o doutor Moro, o doutor Deltran e mais alguns procuradores cometeram crime de prevaricação e de corrupção. Não sou eu que estou dizendo mais, eu corri o Brasil inteiro dizendo isso durante muitos anos. Essa é uma questão que eu digo que a Lava Jato não acabou, porque, para mim, é necessário fazer essa investigação. É muito difícil você fazer críticas simplesmente a uma operação que teve o apoio midiático tão grande como esse. É incrível, meu querido Lula. A força da Operação Lava Jato foi a que a destruiu, porque eles relaxaram, eles acharam que eram donos do país. Pararam de ter limites. Essa fundação, uma primeira de 2 bilhões e tanto, falava-se uma outra de 6 bilhões. Isso é um escárnio. Os senhores são políticos e representam o Brasil. O fundo partidário é 4 bilhões. Eles queriam fazer um partideco de pessoas que não são... Não vou dizer o que eu penso realmente, que eu respeito a casa onde estou. Mas queriam fazer com alguns bilhões de dinheiro público. De dinheiro público. O que não interessa hoje a discussão, para mim, mais importante? É que a Lava Jato só vai acabar, só pode acabar no dia que a sociedade brasileira apoiar uma investigação rigorosa contra esses que instrumentalizaram o Poder Judiciário, que instrumentalizaram o Ministério Público e que fizeram para mim, o maior prejuízo à nação, que é a perda da credibilidade momentânea por parte do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal diz que houve corrupção no sistema de justiça. Não é possível que fique por aí. E digo mais, falou-se aqui da ADC, que julgamos no Supremo sobre a prisão em segundo grau. Eu fui autor da primeira ADC, ADC 43. Por sinal, foi o julgamento dessas ADCs que deu a liberdade ao Lula. Não foi o julgamento da parcialidade. E digo mais, ouvi à época de amigos do senhor Sérgio Moro que ele estava extremamente contrariado, que era a maior derrota da Lava Jato. Penso eu, Adriana, que hoje ele reza para mim, porque quando ele for condenado, nós vamos querer dar a ele o direito de ser preso só após o trânsito em julgado. A grande diferença que nós temos que fazer, deputado, é que não se pode pegar... Nós ganhamos contra a tirania, mas nós não podemos adotar os métodos da tirania, senão nós teremos perdido. A humanidade terá perdido. Perfeito. Nós queremos dar a esses procuradores, a esses juízes, membros do Ministério Público e membros do Poder Judiciário, tudo aquilo que eles não deram aos réus à época que eles eram os todos poderosos do Brasil. Vamos dar o devido processo legal. Vamos dar o direito de defesa. Vamos dar, inclusive, o direito de apelar em liberdade. E só ser recolhido à prisão depois do devido processo legal e após o trânsito em julgado, que foi a maior derrota dele, que hoje tenho a impressão que ele é feliz por ter tido essa derrota. Cacalo já está contando com a prisão de Sérgio Moro, hein? E isso é importante, pessoal. Isso é importante. A gente não pode sossegar enquanto não houver a denúncia criminal de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol e de outras figuras aí, expoentes da Operação Lava Jato, como o Cacalo bem enumerou ali, né? Eles estão descritos lá, as condutas tipificadas no relatório do CNJ do Luiz Felipe Salomão, né? Ou seja, nós não podemos aqui dizer, numa casa importante como a Câmara dos Deputados, nós não podemos dizer que os fins justificam os meios, que é necessário enfrentar a corrupção a qualquer custo. Nós só existimos enquanto civilização se nós tivermos as regras constitucionais postas. O direito que serve para mim tem que servir para aquele que eu não gosto. Não interessa. Por isso estou aqui pregando uma investigação absolutamente séria, absolutamente profunda. Nós temos 2 parâmetros. Temos o Supremo Tribunal Federal, que anulou por tanto incompetência como por parcialidade. A parcialidade é a coisa mais grave que pode existir para um juiz. Mais grave. Imagine você ser julgado por um juiz parcial. A sentença vem antes. A sentença já está pronta. Mas também nós temos que ter a convicção de que várias famílias, várias vidas políticas, várias empresas foram massacradas por causa dessa visão autoritária, especialmente desse juiz que se julgava todo poderoso. E também os procuradores adestrados que ele coordenava. O sistema está todo errado. Resta agora a gente ter a grandeza de querer, sim, levar uma tranquilidade jurídica.
Claro, fazendo um enfrentamento, dando direito à ampla defesa. Mas é necessário que nós saibamos que a história que foi contada, felizmente, eu andei 10 anos no Brasil fazendo esse debate, quando eles eram semideuses, quando eles tinham um apoio maciço da mídia. Eu vi amigos, famílias dilaceradas, vi políticos perder a condição de fazer qualquer tipo de candidatura. E sabia que aquilo ali que existia era um projeto de poder. Projeto de poder que, num dado momento, deu certo. Deu certo porque o principal deles, talvez o principal, ele assumiu o cargo de ministro da Justiça daquele que ele elegeu. Ele foi o maior eleitor do Bolsonaro e assumiu o projeto, o Ministério da Justiça. Isso foi vergonhoso, né, pessoal? Isso já não bastasse tudo que eles haviam feito, essa questão dele ser convidado pelo Paulo Guedes, quando ainda era juiz da 13ª Vara, aceitar em outubro de 2018, isso é escandaloso e também envolve crime. Também envolve crime. Esse simples ato de ser juiz, aceitar um convite para ser ministro do futuro presidente da República e continuar na magistratura, isso também envolve crime tipificado. O Cacá não falou, mas envolve. Só não continuou porque houve uma briga de quadrilha. Porque senão ele seria candidato à presidência ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço, espero ter contribuído. Poderia falar mais algum tempo, porque há muito tempo eu espero poder vir a essa casa para dizer o que penso desse grupo que usurpou a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil, mas que, felizmente, dando a eles todos os direitos e garantias constitucionais, que é o que interessa. Nós vamos chegar e fazer uma discussão sobre o Brasil. Por que nós deixamos chegar a esse ponto? Eu quero dizer para vocês com tranquilidade, presidente, e pedindo vênia, que é necessário o advogado criminal, o cidadão que defende a Constituição, seguir a Constituição é um norte. Falei da Tribuna do Supremo que, ao defender a Constituição, eu estava defendendo o direito daquele que eu não conheço, o direito daquele que merece viver num país civilizado. Muito obrigado a vocês. Aplaudido efusivamente. Esta briga de quadrilha que o Cacai se refere nos salvou de ter Sérgio Moro como ministro do STF, hein, pessoal? Imaginem Cássio Nunes Marques, André Mendonça, tabelando com Sérgio Moro, fazendo tabelinhas e passando bola para Luiz Roberto Barroso com Luiz Fux. Gente, olha que perigo isso, hein? Olha que perigo isso. E muito importante ali o que o Cacai falou, né? Dessa questão das empresas que foram quebradas. A Lava Jato, pessoal, ela foi arquitetada fora do Brasil, nos Estados Unidos, nos treinamentos que os lavajatistas e o Sérgio Moro receberam. Ela foi financiada com verbas do Departamento de Estado estadunidense. Existiram cooperações à margem das leis brasileiras, cooperações com o Departamento de Estado estadunidense, para exatamente com este objetivo de quebrar as indústrias brasileiras. Que quem é que assumiu, pessoal, os negócios que as empreiteiras brasileiras tocavam fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos? Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, todas tinham contratos por toda a América Latina, em África e inclusive nos Estados Unidos. Foram construtoras estadunidenses que ocuparam este vazio deixado pela quebra das nossas empresas. A indústria naval brasileira que quebrou. Aonde estamos comprando, importando peças e navios? De países da OTAN. Então, havia todo esse interesse por trás da Lava Jato que, infelizmente, muitas pessoas não compreenderam. Mas, assim, muito bom ouvir o Cacalo. E, para quem tiver interesse, o Deltan Dallagnol surtou depois dessa fala do Cacalo
ele falou na sequência, não bem na sequência do Cacalo. Infelizmente, a gente não teve oportunidade de ter o debate tete a tete, digamos assim, né? Até porque o covarde, o Deltan Dallagnol foi covarde e não foi fisicamente, ele falou no virtual, né? Mas seria muito interessante se a gente tivesse a oportunidade de ter um debate cara a cara, de Cacai com Sérgio Moro, de Cacai com Dallagnol, hein? Seria muito bom, né? O Deltan Dallagnol surtou, não conseguiu falar coisa com coisa, uma metralhadora giratória de mentiras. Eu recomendo que vocês procurem aqui no canal, tá arquivado, 10 anos da Lava Jato na Câmara dos Deputados, botem ali na pesquisa Voz Trabalhadora e confiram esta fala patética do Deltan Dallagnol. Outro fato, pessoal, que eu quero trazer aqui para debater com vocês. Hoje, agora há pouco, Elisiane Gama, Jandira Fegali, pastor Henrique Vieira fizeram uma exposição aí daquela ida aos Estados Unidos. É bom a gente lembrar que esses 3 deputados e mais 2 ou 3, não me lembro quem são agora, foram aos Estados Unidos numa espécie de contra-ataque àquelas idas bolsonaristas, que a gente tem tratado muito aqui no canal, né, pessoal? Os bolsonaristas foram 3 ou 4 vezes aos Estados Unidos, foram 1 ou 2 vezes à Europa, no Parlamento Europeu, se reuniram com deputados fascistas lá no Parlamento Europeu, fizeram inclusive uma sessão lá no Capitólio, que é o Congresso estadunidense, e foram humilhados por parlamentares. A gente tratou desse tema aqui, utilizando inclusive um recorte do Cortes 247. Parlamentares estadunidenses ridicularizaram a tentativa bolsonarista de difamar o Brasil. Eles foram aos Estados Unidos pedir sanções ao Brasil, pessoal, dizendo que o Brasil vive numa ditadura. Os parlamentares estadunidenses disseram que o Brasil é uma das democracias mais sólidas do Ocidente, palavras de uma deputada estadunidense. Então, esses deputados da esquerda foram aos Estados Unidos, foram ao Capitólio, exatamente conversar com esses parlamentares. Inclusive, eles foram antes dessa ridícula sessão na qual os bolsonaristas foram humilhados, e com certeza a conversa que eles tiveram com essas parlamentares já influenciou muito aquela sessão. Vamos ver aqui o que eles estão nos trazendo. Eles estão trazendo um retorno desta ida aos Estados Unidos e dessas diligências que eles estão organizando para combater essas fake news bolsonaristas no exterior, aí, essas fake news da extrema-direita brasileira. Boa tarde, nós estamos aqui, parlamentares brasileiros, para apresentar inicialmente um relatório, né, de uma viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, precisamente no período de 29 de abril a 1º de maio. 2 de maio. A 2 de maio, uma viagem muito produtiva, resultante, na verdade, de vários outros debates, não apenas, inclusive, desse ano, mas do ano passado, e fizemos uma visita aos Estados Unidos para debater o resultado do relatório da CPMI brasileira. Tivemos várias agendas e várias reuniões, dentre elas com parlamentares americanos e também visitando a sede da OEA, na Comissão de Direitos Humanos e também na Comissão de Segurança. Os resultados que nós obtivemos foram reuniões voltadas para a defesa do processo democrático, solicitação, inclusive, de audiência pública no espaço maior da OEA, e esta reunião deverá ser apresentado o seu deferimento até o mês de agosto, que é o prazo estabelecido pela OEA, quando nós vamos debater o processo democrático brasileiro e, sobretudo, as ações que as instituições brasileiras têm feito para o fortalecimento da democracia. Junto à Comissão de Segurança Pública, nós apresentamos um pleito, que é a criação de um mandato próprio para combate a crimes contra a democracia, que entendemos que é uma tipificação nova nesse debate internacional e necessário, considerando o avanço da extrema-direita no mundo afora, sobretudo nos países democráticos. Esta reunião que nós fizemos, ela foi
uma primeira reunião de várias outras reuniões que faremos, inclusive agora aqui no Parlamento da América Latina, deveremos ir na Argentina, no Chile, também voltaremos em outros países agora na Europa, Portugal, Espanha e outros países, a depender de uma agenda que nós construiremos. Na reunião que nós fizemos junto com deputados da Câmara dos Deputados e senadores do Senado Federal e a sociedade civil, dentre elas o Instituto Vladimir Herzog, que nos acompanhou com muita honra e com um resultado muito importante nesta reunião, resultou de uma declaração conjunta que apresento agora à imprensa brasileira, assinada por parlamentares brasileiros e parlamentares americanos sobre as ameaças à democracia no mundo. Este documento, que passa a ser de conhecimento de todos vocês, é assinado por 7 deputados americanos e também por 10 parlamentares brasileiros, onde o foco principal é a defesa do processo democrático. Dentre os vários parlamentares, nós destacamos aqui o deputado Raskin, que foi uma figura central na CPI do 6 de janeiro no Capitólio americano, que, a exemplo do que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, teve também resultados importantes de investigação aprofundada, sendo que o relatório do Brasil foi um relatório, não há dúvida nenhuma, compreendemos assim, um relatório concluso, um relatório robusto, que hoje ele é fundamental e ele subsidia várias ações no âmbito da justiça brasileira. Então, compreendemos que o resultado da nossa reunião e da nossa visita foi um resultado muito salutar e um resultado embrionário de uma série de outras reuniões e desdobramentos que nós teremos nos próximos encontros que faremos em outros países, mundo afora. Quero me colocar à disposição, mas antes passar a minha querida deputada Jandira Fegali. É importante, né? A Elisiane Gama era relatora, né, da CPI do 8 de janeiro, e por isso ela está ali. A Jandira Fegali também fez parte da CPI, o pastor Henrique Vieira, e os outros dois, eu acho que era o Rogério Correia e mais alguém que participou também da CPI, que foram nessa viagem no começo de maio aos Estados Unidos. A Elisiane Gama falou ali que eles andaram na ONU, nos Estados Unidos, e pretendem ir à Europa também, né? Seguindo os rastros dessa corja fascista, né? Da corjinha bolsonarista que andou viajando aí pelo mundo. E uma coisa interessante aqui, pessoal, as viagens dos bolsonaristas foram todas custeadas com verbas dos nossos impostos, né? Custos ressarcidos. Eles pediram ressarcimentos das passagens, das diárias, como se estivessem numa grande missão representando o nosso parlamento. E eu ouvi uma entrevista, não tenho certeza disso, mas a entrevista que eu vi do pastor Henrique Vieira é que esses 5 deputados da esquerda que estavam indo aos Estados Unidos, eu vi uma entrevista dele antes dessa viagem, ele diz que seriam com verbas próprias, que não utilizariam verbas públicas. Isso é uma questão importante da gente ver, né? Porque cai totalmente o discurso dessa extrema-direita fascista de corrupção, de gastos públicos, que a esquerda é perdulária e gasta o dinheiro público. Então é importante a gente verificar isso aí. E assim, pessoal, a Elisiane Gama falou ali do relatório da CPI do 8 de janeiro, né? Foram mais de 60 indiciados, o Bolsonaro foi só o principal, né? Foi ali o cabeça, né, da tentativa de golpe, de toda aquela artimanha golpista, as reuniões com generais, né? E nós temos ali o Bolsonaro, o general Heleno, o Braga Neto, outros generais de alta patente, parlamentares, empresários bolsonaristas. Então nós temos ali 60 indiciados e até hoje, pessoal, até hoje, a Elisiane Gama falou que já serviu para denúncia de alguns desses indiciados. Eu não tenho conhecimento. Eu acho que talvez só os financiadores, que também não são os grandes financiadores, né? Não são os grandes financiadores. Mas eu não sei por que o PGR Paulo Gonet ainda não ofereceu as denúncias em relação a Bolsonaro, a general Heleno, a Braga Neto e aos parlamentares, pelo menos. E isso me preocupa bastante,
Agora a gente viu aí o Sérgio Moro sendo absolvido no TSE, no processo de cassação. Fala-se num grande acordão que beneficiará também o deputado Jorge Seife, de Santa Catarina, e já começa a se cogitar de um grande acordão aí entre a casta política, envolvendo inclusive o Partido dos Trabalhadores, o que é mais preocupante. Um grande acordão para ter uma anistia geral aí dessas figuras, o que é deveras preocupante, né, pessoal? Vamos com a Jandira. Eu quero ser muito rápida, porque a senadora Elisiane já relatou exatamente o que foi a nossa visita ao Parlamento americano, também à Organização dos Estados Americanos. Mas eu queria realçar duas questões. Nós acabamos de entregar o relatório e essa carta ao presidente Arthur Lira, e ela também será entregue ao Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional. A nossa ideia é que as duas Arthur Lira e Pacheco estão mais para lá do que para cá, né, minha camarada Jandira? Casas sustentem uma possibilidade real de que o parlamento brasileiro se associe à luta democrática mundial. Todo mundo está acompanhando a movimentação de parlamentares brasileiros e outros, criando uma organização da extrema-direita em vários países do mundo, e a nossa resposta é uma resposta de quem defende a democracia e os valores democráticos, e nos confrontamos com a tentativa de golpe de Estado no Brasil. O deputado Arthur Lira recebeu muito bem. No Senado já existe uma comissão de defesa permanente da democracia. A nossa proposta foi que a Câmara se associasse numa comissão mista com o Senado. Ele se prontificou a conversar com o senador Rodrigo Pacheco para constituir esta comissão e que a gente possa desdobrar esse trabalho num trabalho também internacional, para além de dentro do Brasil, também para outros países, para que os parlamentos no mundo se associem na defesa dos pilares democráticos, cada um no seu país, cada um com sua soberania, mas defendendo interesses comuns da diversidade, da pluralidade, contra a violência, contra a arbitrariedade, contra os golpes de Estado e contra a retirada de direitos. Esse tem sido o nosso papel e a nossa ideia é desdobrar isso com outros parlamentos no mundo, e é o papel que essa comitiva vai cumprir, com apoio certamente das duas casas e das duas presidências. É isso, gente. Não, mas aí ele vai... Falando muito na palavra democracia, né, pessoal? E em oposição à internacional fascista, que a gente sabe que está em curso aí, os Bolsonaros, Javier Milei, Donald Trump, o Orbán da Hungria, o pessoal do Chega de Portugal, o pessoal lá dos fachos da Espanha, acho que até a Le Pen, né, da França, deve estar nessa internacional fascista aí. Não vejo falar muito da Le Pen. E nitidamente estão tentando aí esses deputados criar uma contranarrativa a essa narrativa fascista aí que vem se disseminando, né, e utilizando-se muito fortemente da palavra democracia, né? Vamos com o pastor Henrique agora. Boa tarde a todos e a todas. Serei breve também. Henrique Vieira. Cabe dizer que esta comitiva tem um caráter suprapartidário de defesa da democracia, porque existe um entendimento que há o avanço de um extremismo político no Brasil e no mundo, que despreza a democracia, que deslegitima processos eleitorais que são transparentes, livres e democráticos, que usa de forma criminosa as redes sociais para incitar discurso de ódio, práticas violentas e desinformação com relação, inclusive, à própria democracia. Então há um negacionismo também que é característico desse extremismo político que atualiza dispositivos fascistas no mundo contemporâneo. Nossa compreensão é de um alerta, é de um chamado à diversidade dentro da democracia para criar uma barreira institucional e cultural ao extremismo e à atualização de dispositivos autoritários, violentos, negacionistas e fascistas no mundo no século XXI.
cabe dizer, por fim, que nós também compreendemos que um elemento de fragilidade da democracia é quando forças de segurança se desviam da sua função, ganham um caráter mafioso e criminoso, controlando territórios, ameaçando políticos eleitos e interferindo no processo eleitoral. O nome disso no Brasil se chama milícia. Milícia é máfia, milícia é crime, milícia tem braço institucional, milícia controla território, influencia, inibe, coage por votos e ameaça políticos eleitos. Vale lembrar de Marielle Franco, deputada negra, militante de direitos humanos, assassinada tendo como pano de fundo milícia. A questão é que em outros países do sistema interamericano de direito também se verifica que forças de segurança entram numa lógica mafiosa e isso pode se tornar um ataque frontal e fatal à democracia. O que isso tem a ver com essa viagem? Mais uma vitória desta viagem é que, em articulação com a Secretaria de Segurança Pública Multidimensional da OEA, com o embaixador brasileiro da OEA, com o Itamaraty no Brasil, o Ministério da Justiça no Brasil, estamos construindo uma sugestão, uma recomendação do governo brasileiro à OEA para criar um observatório permanente sobre crimes cometidos por agentes das forças de segurança. No Equador, na Colômbia, no Brasil, são muitos os casos, inclusive de políticos eleitos por máfias que se estruturam dentro do Estado e como frações das forças de segurança. Então, mais uma vitória dessa comissão é levantar esse tema, que é brasileiro, que é do Rio de Janeiro, mas que é também de outros países, quando forças de segurança tornam-se mafiosas, atacando a própria democracia. Muito obrigado. Boa tarde. Pastor Henrique trazendo, né, o debate internacional, da internacional fascista para o campo interno, né, e especialmente com foco no Rio de Janeiro, ao fazer essa dicotomia, né, entre a democracia e o fascismo miliciano, fascismo com milícias, com máfias, né? É importante, ele tem legitimidade para falar disso, é deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, né? Está fazendo um grande trabalho, e entende bem deste combate às milícias cariocas, né? Boa tarde. Eu sou Rogério Sotile, sou do Instituto Vladimir Herzog. Eu só queria aqui acrescentar de que o Instituto Vladimir Herzog, com apoio da Washington Brasil Office, ajudou a organizar essa agenda nos Estados Unidos e que para nós, representando a sociedade civil, ela é uma agenda central e crucial e nós estaremos acompanhando e apoiando toda a articulação dessa agenda parlamentar que se iniciou agora nos Estados Unidos com a visita dessa delegação brasileira. Eu também gostaria de passar uma impressão de que nós recebemos lá fora um atendimento de alto nível do Congresso americano, que reconheceu a importância do Brasil nessa resistência democrática. Eles reconhecem de que o Brasil foi extremamente exitoso em acompanhar e resistir todas as tentativas de desestabilizar as instituições brasileiras, e em particular o resultado da CPMI do 8 de janeiro. E eles sinalizaram de forma quase que inédita uma carta conjunta assumindo o compromisso junto com a delegação brasileira de levar à frente uma articulação internacional em mobilizar outros parlamentares de todo o mundo na perspectiva da defesa da democracia e do acompanhamento dos movimentos antidemocráticos. Então, essas assinaturas que fazem parte desse documento é uma assinatura de um início de coleta de assinaturas que deve se estender a partir de agora. Então é esse o meu depoimento e reconhecendo de que essa foi uma
uma missão extremamente exitosa. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, muito obrigada, tá bom? Tá aí, pessoal, interessante essa mobilização, achei que era interessante trazer, aconteceu agora, terminou agora há pouco essa declaração conjunta aí dos deputados, né? E vamos continuar acompanhando e dando força aí para essa mobilização, essa organização aí, né? Este contragolpe internacional fascista. E assim, né? O Rogério ali do Instituto Vladimir Herzog tocou num ponto interessante, né? Que o Brasil se tornou uma referência e parabéns ao povo brasileiro, né, pessoal? Parabéns ao povo brasileiro que derrotou Jair Bolsonaro com toda a força da máquina estatal, com mais de 400 bilhões do orçamento público jogado diretamente na campanha eleitoral, com retirada de impostos de combustíveis, com pagamento de vale caminhoneiro, vale táxi, aumento do valor da Bolsa Família nos últimos meses pré-eleição. Foi um escárnio aquilo ali, o que aconteceu, deixou um rombo, né? Calote nos precatórios para que as verbas que deveriam ter sido pagas em precatórios fossem utilizadas também com fins eleitoreiros, mais de 80 bilhões. Então, assim, o fascismo bolsonarista jogou pesado com a força do orçamento público, da máquina estatal, e o povo brasileiro soube dar resposta ao fascismo aqui no Brasil, derrotando Jair Bolsonaro e elegendo o presidente Lula. E a gente, por sorte, vem vivendo tempos melhores agora no Brasil. O país vai a passos lentos, mas vai caminhando, recuperou suas políticas públicas, o desemprego vem caindo, a inflação está contida em 13 e pouco por cento, a indústria vai ter algum investimento, mesmo que precário, algum investimento, a agricultura familiar começa a ganhar alguns recursos, tem muita coisa ainda para se fazer, né, pessoal? A reforma agrária, por exemplo, está no zero, tem várias outras coisas aí que precisam ser melhoradas e muito, né? A questão da Previdência Social, que a promessa de campanha de revogação das reformas da Previdência e do Trabalho não foram adiante. Então tem muita coisa a se fazer, mas que a gente vive dias melhores com o governo Lula, isso é inegável, né, pessoal? E assim, para fechar agora, pessoal, quero trazer aqui, ó, ICL Notícias. Por que eu estou trazendo? Haddad pistola no Congresso. Haddad acabou agora há pouco aí. O Haddad saiu lá de uma das comissões do Congresso, foi convocado por deputados da extrema-direita que passaram o tradicional vexame, né? Abílio Brunini, Kim Kataguiri, Haddad botou todos eles no lugar e o ICL está dizendo que é o Haddad pistola. Vamos conferir aqui. Fernando Haddad foi hoje na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Ele foi prestar depoimentos e esclarecimentos sobre a política econômica e acabou dando um verdadeiro show. Os bolsonaristas tentaram lacrar, como sempre, em cima do ministro, só que eles foram enquadrados seguidas vezes. Olha a resposta que Haddad deu para o deputado Kim Kataguiri sobre o imposto, né, de importação de compras acima de $50. A gente falou bastante sobre isso aqui no ICL, que são aquelas compras que a gente faz na Shopee e na Shein, por exemplo. Olha só, dá uma olhada. O varejo brasileiro é honrado, é feito de empresários honrados. A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados, merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. O senhor vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco... O senhor que diz que apoia o liberalismo é igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Juliano, achei o ministro Fernando Haddad no grau, para dizer o mínimo, no grau. Para quem conhece o Haddad como a gente, né, teve a oportunidade de ter encontros, contatos com ele, é uma figura tão calma, né? Ele é pistola. Ele é pistola.
E o Kim Kataguiri, pessoal, não passa nessa reportagem aqui, mas eu já assisti uns vídeos aí. O Kim Kataguiri, depois ele faz uma cobrança ao Haddad de isenção de um imposto, ou aumento de um imposto, que na realidade era imposto do ICMS paulista. E aí o Haddad diz, não, vai cobrar do teu governador, do Tarcísio, que foi ele que aumentou. Não é o governo federal que aumentou essa questão, é ICMS do Estado. Então, assim, e o Kim Kataguiri, né, meu? Gente, Kim Kataguiri, o que o Kim Kataguiri entende? É um zero à esquerda completo em termos de economia. Liberal, se diz liberal, é um fachozinho. Não passa de um fachozinho que não tem nenhum conhecimento de economia, e muito menos de economia política, né? Indigente intelectual, senhor Kim Kataguiri. Ele pegou uma influência ali do Flávio Dino, um pouquinho, né? Aí ensaiou, ele viu uns vídeos ali do Flávio Dino antes de ir e pegou esse espírito pistola, tava muito bem, né? Rock and Caiu roll, muito hein? bem. Saiu do reggae pro rock and roll, total. Exatamente. Mas essa turma, esses liberaloides de botequim, assim, Liberaloide não entendem nada de botequim, economia, né? Outro dia eu estava debatendo com um desses aí, o cara defendendo a política econômica do Milei na Argentina. Uau. E o cara dizia, não, mas porque o Milei agora reduziu a inflação, vai ter pela primeira vez na Argentina a inflação de 1 dígito ao mês, vai baixar para 9% ao mês a inflação. Eu falei, mas a que custo, meu amigo? Ao custo de empurrar 70% da população argentina para a insegurança alimentar? Vale a pena pagar esse preço para você ter inflação de 1 dígito? É claro que não, né, Juliano? Pelo Serviço público destruído, povo morrendo de fome, desempregado, indústrias quebrando. A gente está vendo aí o povo argentino nas ruas, né, pessoal? amor. E olha, o ministro Fernando Haddad também deu uma resposta que colocou o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, em seu devido lugar. Ele acusou o governo federal de maquiar dados das contas públicas. E olha só o que ele ouviu do Haddad rock and roll. E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Já podemos chamar o Bolsonaro de caloteiro, hein? Então, ministro Paulo Sim, Guedes... Teve mais. Ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Na madeira. Eu acho que ele ficou nervoso, hein? Eu acho que ele ficou nervoso. Até confundiu o ministro Paulo Guedes com Fernando Haddad.
Não deu, né? Não, Olha, muito bom. Gostei desse modo Haddad. Haddad pistola. Pistola mesmo assim, civilizado, mostra o número e tal, né? Pistolinha. Muito bom, aprovadíssimo. e olha, o show não parou por aí do ministro Fernando Haddad. Ele também respondeu ao deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso. Vixe, esse aí Vai lá. é O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. É só música que ele gosta, Vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Deputado Abílio, por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional... Parece a escolinha do professor Raimundo, né, pessoal? Vocês viram as risadas, no fundo? Lembra a escolinha do professor Raimundo, né? Botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram. Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, né? Aprovadas a ferro e fogo durante a pandemia para que a classe artística pudesse sobreviver. Acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro? Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta, vai. Por favor, deputado Abílio. O que a Madonna tem a ver com isso? Meu Deus, pegaram a Madonna de novo, cara. Pelo amor de Voltaram Deus. para esse assunto, parece que eles... Sabe aquela brincadeirinha que você bota um pau de vassoura aqui e fica rodando? Essa sensação que eu tenho. Mas impressionante, respondeu bem o Haddad, hein? Essa versão aí é uma versão que... Você fala, ele cometeu algumas indiscrições que são até positivas, né? Agora a gente está sabendo que o Tarcísio estava de joelhos, implorando para não precisar pagar a dívida. Que o Zema também chegou lá no gabinete ajoelhadinho, né? E é bom cometer algumas indiscrições, mas são indiscrições úteis, para que a gente possa depois ver quem é quem aí no jogo. Pessoal, é isso então. Movimentado ali a Câmara dos Deputados, né? Esse podia até ser um enfoque no Congresso, esse programa aqui, né? Tá mais para enfoque do Congresso do que para a visão trabalhadora. Galera, assim, quem chegou até o fim aqui é porque gostou, né? Então, quem gostou, deixa a curtida, deixa eu faiscar aqui, ó. Deixa a curtida, ainda dá tempo de dizer de que cidade assistiu. Tem o Pix do canal aqui, ó. Estamos com o clube de membros agora, o canal tá monetizado. Clica aqui no Seja Membro e confere ali as opções que você tem ali. Se você gostou do vídeo, gostou do trabalho, seja membro ali. A partir de R$ 1,99 você pode entrar no clube e ter benefícios aí muito legal para nós aqui do canal, essa oportunidade, né? E tem aqui, ó, grupo de WhatsApp e Telegram. Tem muita gente aí nos reportando nos comentários, pessoal. Aliás, deixa comentário. Deixa comentário aqui, diz para nós se gostou, se não gostou também deixa. Quer criticar, critica. Vamos conversar aqui nos comentários, né? Muita gente dizendo que não tá se inscrevendo várias vezes no canal e o YouTube está retirando a inscrição. Então, por isso, importante aqui, ó. Se inscrevam, cadastrem-se no grupo de WhatsApp e Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá, pessoal? Por quê? Porque nesses grupos a gente costuma mandar links, botar artigos, botar reportagens, são os grupos de divulgação, de interação do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá, pessoal? No Telegram dá para fazer interação, bater papo. No WhatsApp a gente usa mais só o administrador mandando, então a gente manda ali links, quando começa as lives a gente divulga. Então, assim, será uma grande satisfação recebê-los lá nos nossos grupos. E para fechar aqui, ó, pessoal, inscreva-se no YouTube e no Instagram da Voz Trabalhadora, tá? Quero ver todos vocês também lá no nosso Instagram. Valeu, pessoal? É isso. Até a próxima aí. Paz entre nós, guerra aos senhores.